No dia 8 de janeiro de 2026, durante a cerimônia de comemoração dos 3 anos dos ataques à sede dos 3 poderes em Brasília, Lula assinou o veto do PL da dosimetria, um projeto que o Congresso havia aprovado semanas antes e que poderia reduzir as penas de centenas de condenados pelos atos antidemocráticos e pela tentativa de golpe. Neste vídeo, você vai entender o que era esse projeto, os motivos do veto, os próximos passos no Congresso e por que essa disputa é tão importante para a democracia brasileira em 2026. Fica comigo. Antes de explicar o veto, precisamos entender o que é dosimetria e o que esse projeto propunha. Dosimetria, em linguagem jurídica, é o cálculo da pena. Significa como o juiz vai definir quanto tempo de prisão uma pessoa vai cumprir por um crime. É uma fórmula. O Congresso aprovou o PL 2162 de 2023, que ajustava essa fórmula de cálculo para crimes ligados aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e a tentativa de golpe. O projeto reduzia circunstâncias agravantes, ou seja, aqueles fatores que o juiz usa para aumentar a pena. Na prática, isso significava menos agravantes é igual a penas menores. Então, condenados que hoje têm 27 anos de prisão poderiam sair com 12, 15 anos. E isso valia para todo mundo condenado, inclusive para Jair Bolsonaro. Por exemplo, se você foi condenado por integrar uma organização criminosa ligada aos atos de 8 de janeiro, essa era uma circunstância que aumentava sua pena. O PL tirava ou reduzia esse aumento. Entendes a lógica? Então, em resumo, PL da dosimetria é o projeto que reduziria penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Agora vem a pergunta: por que Lula vetou integralmente esse projeto se o Congresso já tinha aprovado? A resposta está no contexto político de 8 de janeiro de 2026. Lula escolheu simbolicamente fazer o veto no dia exato de 3 anos dos ataques em Brasília, uma data importante para a democracia, e escolheu fazer isso em uma cerimônia com a presença de ministros do STF, de deputados e senadores. O governo Lula argumentou que o projeto beneficiaria golpistas, geraria impunidade e enviaria uma mensagem errada ao país em um momento delicado para a democracia. Lula, em discurso, reforçou: não há anistia para quem tentou derrubar a democracia. Mas, além das questões jurídicas, há uma dimensão política importante. Estamos em 2026, ano de eleições gerais. O país já passou pelas eleições municipais em outubro de 2024 e agora está entrando na reta final da corrida presidencial. As eleições gerais para presidente, governadores, senadores e deputados acontecem em 4 de outubro de 2026. Neste contexto, Lula quer reforçar a narrativa de que ele é o defensor da democracia contra o bolsonarismo. Um veto público, em cerimônia, com ministros do STF ao lado, faz parte dessa estratégia política em ano de pleito. Então, Lula vetou porque acreditava que era prejudicial à democracia, sim, mas também porque era politicamente importante para sua imagem e para o discurso do governo em 2026. Agora vem uma coisa importante que muita gente não sabe. Quem realmente define as penas dos condenados pelo 8 de janeiro hoje em dia? É o STF, o Supremo Tribunal Federal, porque os crimes de tentativa de golpe e atos antidemocráticos são considerados crimes contra o Estado, contra a ordem constitucional. E esses crimes, em primeira instância, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o STF condenou Bolsonaro, seus aliados e centenas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Aplicou penas baseadas na dosimetria que existe hoje. Se você foi condenado a 27 anos hoje, é porque o STF usou a fórmula atual de dosimetria para chegar nesse número. Com o PL da dosimetria aprovado e com Lula assinando, isso teria impacto direto. A nova fórmula de cálculo entraria em vigor e todos os condenados poderiam pedir revisão de suas penas, inclusive Bolsonaro. Com o veto mantido, se o Congresso não derrubar,
continua valendo a dosimetria aplicada pelo STF hoje, sem essa folga que o projeto traria. Então, a pergunta é, e agora? O veto de Lula é definitivo ou pode ser derrubado? Pode ser derrubado. Aqui entra o processo de veto congressual. Quando o presidente veta uma lei, o texto volta para o Congresso. Lá pode haver votação para derrubar o veto. Se conseguir maioria absoluta nas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado, o veto cai e a lei passa a valer mesmo contra a vontade do presidente. Maioria absoluta significa, na Câmara, 257 votos a favor de derrubar o veto. No Senado, 41 votos. Se conseguir nos dois lugares, a lei entra em vigor. Agora, qual é o cenário? A base de Lula no Congresso é forte, principalmente na Câmara. Mas a oposição bolsonarista também tem força. Então, pode haver votação e pode haver disputa. Além disso, tem deputados de centro que podem votar de forma tática. Alguns querem derrubar o veto por razões jurídicas. Acham que a dosimetria precisa de ajuste. Outros votam com Lula por razões políticas. Querem apoiar o presidente. Então, nos próximos dias ou semanas, o Congresso vai pautar a votação do veto. Pode ser que Lula mantenha, pode ser que a oposição consiga derrubar. É incerto. Qual é o impacto disso tudo para o Brasil? Primeiro, é um sinal político importante. Lula demonstra disposição para um confronto direto com o Congresso sobre temas que ele considera essenciais para a defesa da democracia. Nem sempre o presidente consegue vencer essas batalhas legislativas, mas com o veto ele reafirma seu posicionamento. Segundo, é uma vitória simbólica para o STF. O tribunal quer manter sua autoridade em condenar e definir penas para atos contra a democracia. Um veto de Lula mantém isso intacto. Terceiro, para os condenados do 8 de janeiro, o veto significa que, pelo menos por enquanto, suas penas não serão reduzidas. Se o Congresso derrubar o veto, tudo muda. E quarto, é mais um capítulo da guerra política entre democracia e golpismo em 2026. A dosimetria é técnica, mas a batalha é política. Então, resumindo, Lula vetou o PL da dosimetria porque acreditava que prejudicaria a democracia. O Congresso ainda pode derrubar o veto, e essa disputa vai continuar sendo acompanhada nos próximos dias. A questão para você é, você acha que o Congresso deve manter o veto de Lula ou derrubar e aprovar a redução das penas? Isso é uma decisão que impacta a democracia e a justiça no Brasil. Agora preciso da sua opinião. Você acha que Lula fez certo em vetar esse projeto? O Congresso deveria derrubar o veto e reduzir as penas dos condenados? Ou você acredita que foi a decisão certa para defender a democracia? Deixa teu comentário aqui embaixo com seu voto. Veto ou derrubada do veto? Se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nenhuma análise sobre Brasília e deixe seu like neste vídeo se você acha importante discutir esses temas. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.